çıkarmak için kafasında planlar kurdu o. Cihan, sözünü geri al. Yo, almayacağım. Bak, sözünü geri al. Yo, almayacağım. Cihan, sözünü geri al. Cihan'ın ekran canını yaktı değil mi? Geri al diyorum. Hayır. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, assistir ao vídeo completo e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de mais vídeos. A situação na mansão está tensa. Mokader não consegue se conter e vai até a casa de Esma para conversar. Mas Solá também está lá. Mokader ameaça Solá. Esma chega nesse momento. Mokader diz para elas pararem de seguir seus filhos e deixa uma bolsa na mão de Solá. Enquanto isso, Sinem e Metin estão discutindo. Quando Sinem grita com Metin, Min diz para Sinem não gritar com seu pai e se tranca no quarto. Metin os observa feliz. Sinem pede para Min abrir a porta, mas Min lhe entrega um pedaço de papel que diz saia daqui. Sinem vê isso e começa a chorar. Metin observa divertido. Solá olha para as moedas de ouro que Mokader lhe deu e pergunta a Esma o que ela vai fazer com elas. Solá diz, Mokader me deu. A Esma responde, me deu? É dinheiro sujo. Solá pergunta, se ele é sujo, o que você estava fazendo com aquele homem? Ao ouvir isso, a Esma dá um tapa em Solá, que fica furiosa. Anser, vendo Sinem chorando, vai até ela. Sinem conta a Anser que Min não está falando com ela. Anser pergunta se ela quer conversar com ele. Sinem responde timidamente, não quero que ninguém fale com ele. Nesse momento, a Esma pede desculpas a Solá pelo tapa. Solá diz, não se atreva. Eu esperei por você esse tempo todo. Íamos recuperar o que você nos roubou depois que saísse da prisão, mas você me abandonou. Você não pode mais me machucar. Esma chora, dizendo para ela não ir atrás dele. Enquanto Xian está no escritório, Metin aparece. Metin olha em volta e diz, não conseguimos conversar, gostei do seu quarto novo. Parabéns. Metin diz, se você tiver tempo, eu compro um café para ele. Metin diz, tomaremos um mais tarde. A propósito, conversei com a Solá. Xian diz, você me disse que não o veria. Metin responde, sim, mas eu recuei, afinal, ele também é nosso irmão. Xian pergunta, do que você está falando? O que você me disse? Metin tentou me envolver, então eu dei minha resposta e ele saiu. Xian pensa, espero que você esteja falando a verdade, irmão. Solá chegou à empresa. Quando vê Metin saindo, ela se esconde imediatamente. Depois que Metin sai, ela pensa, desta vez, não vou deixar você me atrapalhar. Vamos jogar conforme as regras? Mais tarde, Solá vai ao quarto de Xian e diz, olá, irmão. Xian pergunta, o que você está fazendo aqui? Solá diz a ele, você não pode me impedir, vou pegar o que é meu por direito. Xian responde, não me importa se somos do mesmo sangue, você é uma impostora. Sua única preocupação é dinheiro. Se você me visse como seu irmão, seria uma coisa, mas sua única preocupação é dinheiro. Solá pergunta, você não tem medo, porque ele dividiu a herança? Xian responde, sua preocupação não é dinheiro? Lute com todas as suas forças e você conseguirá o que é seu por direito. Mas fique longe do meu irmão. Solá diz, você me trata como inimiga na sua casa feliz, mas lembre-se, o golpe virá quando você menos esperar. Xian diz, você não pode fazer parte da minha família, saia daqui. Solá coloca um saco de ouro que pegou de Mokader sobre a mesa dele. Xian pergunta, o que é isso? Solá responde, sua mãe trouxe isso como suborno, e eu trouxe de volta para devolver. Este não é o preço pelos pecados da minha mãe. Eu quero mais. Imagino que você esteja arrasada. Ao ouvir isso, Xian agarra o braço de Solá e a puxa para fora do quarto. Xian grita, levem-na para a segurança. Enjin presencia a cena. Xian olha para Enjin com raiva e segue Solá. Xian entra furioso em seu quarto. Enquanto Solá discute com o segurança do lado de fora, Enjin diz, vou buscá-la.
Depois que o segurança sai, Sula diz a Enjin: não preciso mais da sua atenção. Enjin responde: não precisa vir aqui causar um escândalo. Sila diz: Sila, você não deveria ter perguntado o que aconteceu primeiro? Enjin pergunta: o que aconteceu? Sila responde: vou-te contar, Mukader me deu suas joias. Estou aqui para devolvê-las. Não me importo com dinheiro, você vai ver. Não posso fazer nada contra Sian, mas ele fará comigo em breve. Enjin pergunta: o que isso significa? Sila responde: pergunte a si mesmo. Sian chama seu assistente e manda que ele arrume a bagunça, enquanto o assistente guarda as joias espalhadas na bolsa. Sian ordena que ele ligue imediatamente para sua mãe. Quando o assistente está prestes a ligar, Sian diz para ele desistir e falar: não vou deixar aquela garota destruir nossa família. Depois de recolher as joias, o assistente sai da sala. Sian pensa: você vai se arrepender de ter me enfrentado. Sila atravessa a rua furiosa quando um carro a atropela. Enjin corre até Sila e pede que chamem uma ambulância. O homem que atropelou é o motorista da empresa. Isso definitivamente é obra de Sila. Enquanto isso, Sian está sentado à mesa, pensando no que Sila lhe disse. Depois, pensa: essa mulher é pura maldade, mas você não pode lidar comigo. Nesse momento, Iljit se aproxima de Sian e pergunta: você sabe do acidente? Sian pergunta: que acidente? Iljit conta que um dos nossos motoristas bateu em Sila. Sian fica muito surpreso ao ouvir isso. A Isma, nesse instante, está falando sobre Turgut. Ela pensa em tudo o que Turgut a fez passar. Turgut mantém a Isma à força e não a deixa ver os filhos. Enquanto isso, Enjin liga para Esma e diz que Sila sofreu um pequeno acidente. Ela está bem, mas não se preocupe. Esma pergunta: minha filha está bem? Diga-me a verdade. Enjin responde: não se preocupe, você verá quando vier. Ela está bem. Depois de desligar, Enjin pergunta à enfermeira se pode entrar. A enfermeira responde: você não pode vê-la agora. Mukader chega em casa e encontra Metin. Metin olha para ele e pergunta: de onde você é? Mukader responde: passei na casa de um conhecido. Quando você chegou em casa? Metin pergunta: faz um tempo que você não vem para casa, não é esse o nome do seu conhecido? Você acabou de sair do hospital, esse conhecido não deveria estar aqui? Mukader diz: tanto faz, preciso descansar. Enquanto isso, a Isma chega ao hospital muito preocupada. Enjin tenta acalmá-la. Sian também chega ao hospital. Enjin pergunta: você está tão desesperado assim? Queria matar Sila. Sian responde: o que você está dizendo? Porque eu machucaria aquela garota de propósito. Enjin diz: assim que isso acabar, vou descobrir o que aconteceu. Sian retruca: se não tivesse acontecido aqui, eu sabia que teria te contado. Enjin o empurra, dizendo: o que você vai me dizer? Esma se levanta e encara Sian, dizendo: de agora em diante, eu também sou sua inimiga. Tentei ficar longe de você, mas não vou mais fugir. De agora em diante, isso é entre nós. Você me deve uma vida, e eu juro que vou tirá-la de você. Sian fica furioso ao ouvir isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ficar por dentro de mais vídeos. Até a próxima. Desejo-te um dia feliz.